Esta produção é mais uma da Perfect Video Produções. Todos os anos, a Igreja Católica, juntamente com outras igrejas, realiza a campanha da fraternidade, com o lema Eu Vim para Servir. Nós, aqui no Colégio Auxiliadora, juntamente com os alunos, direção e funcionários, realizamos um trabalho onde fomos buscar nessas comunidades e também junto aos imigrantes e exilados, qual é a realidade que eles encontram no Brasil e se realmente esse tema é um tema que implica no Brasil para que a gente possa desenvolver Eu Vim para Servir. Então, aqui conversando com os professores e também com a irmã, quero pedir primeiro ao professor Leir. Nós visitamos uma comunidade no São Cristóvão, dos padres, juntamente com alguns leigos, que faz um trabalho de acolhimento desses migrantes que chegam no Brasil, não só haitiano, mas de outras regiões do mundo. Professor Leir, como é que foi esse contato com essa realidade desse pessoal que acolhe esses migrantes? Quando nós chegamos para conversar com o pároco, né, nós percebemos que, e o que nos foi contado, é que não há um atendimento. Eles recebem o migrante, mas não de uma forma contínua. São os migrantes que vão procurá-los no momento da chegada e quando há necessidade que a paróquia intervenha junto, prestando alguma assistência desse momento. Mas não há nenhum tipo de trabalho feito continuamente com esses imigrantes que chegam, né? Para que haja assim um trabalho mais conciso e ter um senso de quantos são, de onde eles vêm e como é que estão a condição dessas famílias hoje aqui na cidade. Professora, é bastante importante a realização e refletir um pouquinho sobre esse trabalho. Qual é a importância desse trabalho que essa paróquia realiza junto a essas pessoas? Então, nós podemos perceber que essas pessoas que estão chegando se deparam com uma dificuldade muito grande em relação ao acolhimento. Que elas chegam aqui, percebem o quê? Uma sociedade que fala um outro idioma, culturas diferentes, um choque cultural, né, que elas recebem. E se nós, como sociedade, não nos dispusermos com o sentido de que nós também temos obrigações, onde eles vão ficar, como eles vão interagir entre as famílias, as necessidades que eles possuem, né? Não só na necessidade financeira, porque eles chegam aqui, precisam de trabalho, precisam de comida, de casa, roupas, né? Mas, num modo geral, muitas vezes nós passamos por essas pessoas no nosso dia a dia e não conseguimos nem mesmo olhar para eles, conversar com eles. Claro que nós temos a dificuldade na comunicação, mas esse olhar assim um pouquinho mais crítico, um pouquinho mais voltado no sentido de humanidade com relação a essas pessoas, né? Muitas vezes essas pessoas chegam aqui, não conseguem trabalho, vão chegar na nossa porta e nós vamos nos fechar. Então, acho que a campanha da fraternidade ela traz um pouquinho assim de olharmos a mais para essas pessoas. O que elas têm de diferente? Nada, né? Mas essa dificuldade que eles encontram com relação principalmente ao acolhimento. Professor Leir, nós percebemos na visita também a questão do trabalho, ou seja, a profissionalização deles e a preparação deles para o mercado de trabalho é uma outra dificuldade que eles sentem aqui, não é verdade? Sim, é assim. Às vezes eles chegam já com um conhecimento, um estudo e por dificuldades de língua e tudo mais, eles não conseguem exercer as suas profissões aqui no país, até mesmo porque uma questão de legalização, né? Como eles estão vindo como migrantes, então depende de todo um trâmite burocrático que é moroso e acaba atravancando com que eles consigam empregos nas suas áreas, uma colocação um pouco melhor e tendo assim a possibilidade de ter um trabalho que eles sabem realizar realmente e com eficiência, digamos. Professor, e uma dificuldade também é a questão linguística, né? Sim, bastante. Como eles falam outro idioma, baseado no francês e no crioulo haitiano, é uma outra dificuldade, porque às vezes até
a comunicação do dia a dia é prejudicada por eles não conseguirem informações básicas de onde fica um centro de referência, alguma coisa assim. Alimentação, os nomes diferentes, o modo de se alimentar diferente, como eles preparam, os horários de alimentação são todos diferentes, né, digamos assim. Então, isso também acaba gerando um problema social, mas um problema de interação entre eles e a sociedade de Cascavel. Professor, uma outra realidade que também a gente possa sentir é o viver deles em comunidade. Quando eles chegam aqui, eles têm até um instinto de proteção, conforme o religioso nos adiantou lá, muitas vezes andando até juntos como sentido de proteção. É isso mesmo. Conversando com o padre lá na paróquia, ele deixou bem claro, né, o sistema deles é extremamente diferente do que nós estamos acostumados, né? Eles sempre escalam dentro do grupo deles um determinado líder, e esse líder que vai dar as permissões tanto para conversar com os demais ou para procurar um trabalho, alguma coisa assim. E com relação, eles também são muito fechados, no sentido assim, a gente até usou um termo assim meio que tribal, né? No sentido meio que tribal de receber uma doação e eles guardarem para a família deles, para a casa deles, e não dividirem com quem está morando junto, né? Como se fosse um sistema mesmo de luta pela sobrevivência. Bom, mudando um pouco de assunto, nós temos a irmã Dora, que é uma migrante aqui na nossa comunidade. Ela é da Colômbia e vocês, professores, também podem ter a liberdade de fazer a pergunta para ela. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer para ela, bem curta e bem tranquilo. Irmã, foi um choque muito cultural da Colômbia para o Brasil? E foi um choque muito grande, porque embora eu tinha já aulas de português lá na Colômbia, aconteceu de que quando eu cheguei cá, era muito diferente. Porque tem muito sotaque diferente, então eu entendia uns, outros não entendia, tinha pessoas que falavam muito rápido, pessoas que falavam devagar, tinha pessoas que, inclusive, quando eu não entendia, essas pessoas como que diziam assim, essa pessoa não quer me responder a minha pergunta, então a pessoa ia acreditando de que eu não queria responder a pergunta, mas o que acontecia é que eu não entendia o que ele falava. Então, é um choque muito grande, porque quando a gente chega, além de que é um país diferente, um idioma diferente, vem a cultura é muito diferente. Por quê? Porque tem pessoas que são muito próximas, mas tem pessoas também que não gostam de se aproximar muito a outra pessoa. Por quê? Porque essa pessoa é estrangeira. Quando a pessoa é estrangeira, parece ser que a pessoa causa medo, certo temor nas outras pessoas. Então, aí, a pessoa, de certa forma, fica excluída das outras pessoas. E eu penso assim, se eu que tinha já conhecimento pelas irmãs que estiveram na Colômbia, eu sentia assim, como serão as pessoas que chegam aqui sem saber nada do idioma, nada da cultura, sem entender o que aqui se acontece. Veja bem, a senhora encontrou essas dificuldades sendo uma religiosa. Agora, imaginamos nós aqui, professores, quem chega, né, ou exilado do seu país, ou vem à procura desesperada de uma fonte de trabalho, de um refúgio, as coisas são muito mais complicadas. A pergunta curta e objetiva, acho que a professora e o professor aqui vai concordar em fazer. O povo brasileiro é acolhedor mesmo? Eu sinto que sim, o povo brasileiro é muito acolhedor, porque além de que eles falam com a pessoa, eles tentam fazer que a pessoa sente em casa. Então, é assim, quando eu cheguei em Aparecida, no Potim. Aí todas as pessoas são muito acolhedoras. Elas perguntam de onde eu era, qual é o idioma, o porquê eu estava lá. Assim, começaram a fazer esse tipo de perguntas, acolher, assim. E dá como para a pessoa não sentir muita saudade da casa da própria pessoa. Por exemplo, eu não sentia muita saudade da Colômbia. É por isso, porque as pessoas acolhiam. Sendo assim, ao contrário, hubiese sido muito difícil para mim estar morando em Brasil. Porque eu penso assim, por exemplo, as pessoas que são muito fechadas, assim como estava a professora dizendo, as pessoas que são muito fechadas e não se aproximam das outras pessoas, mesmo que são estrangeiros, eu acho que é muito difícil para eles morar aqui no Brasil, seja aqui, seja no Equador, em outro país. É muito difícil. Por quê?
Porque quando a pessoa não expressa, quando a pessoa não se aproxima aos outros, a pessoa fica aislada, excluída ela mesma. Ela mesma se exclui dos outros. E aí a pessoa começa a sofrer. Não porque os outros não quiseram acolher, senão porque a pessoa ficou fechada. Com o lema Eu Vim Para Servir, a campanha da Fraternidade desenvolve esse lindo tema e nós aqui do Auxiliador envolvido nisso fizemos esse trabalho, agradecemos, tem uma segunda etapa. Professora, eu gostaria de sua mensagem final? Fica ao nosso critério também nos dispormos, né, mais olhar com os olhos mais criteriosos para essas pessoas que estão vivendo conosco, estão aí chegando ao nosso país, que eu acho que o acolhimento ele é essencial, né? O restante, as dificuldades, todos vão encontrar, independente se somos nós que estamos indo para outro país, também não iríamos nos deparar com as mesmas questões, assim como o professor falou, né? A dificuldade que, imagina nós que não somos religiosos indo para um outro país, mas eu acho que olhar um pouquinho a mais, né? Olhar um pouquinho a mais. Todos eles têm algo muito especial para nos passar, né? Que a gente tem que se esforçar um pouquinho mais em acolher essas pessoas, né? Mesmo tendo a dificuldade da língua e tudo mais, hoje nós temos recursos que ajudam a quebrar esse recurso, né? Nós temos vários aplicativos aí que podem, mesmo de uma forma um pouco mais bruta, assim, mais truncada, facilitar um pouquinho, aprender alguma coisa da língua com que eles chegam, né? Falar um bom dia, uma boa tarde, ou pelo menos para a gente poder situar o que essa pessoa quer, né? E acolher, olhar um pouquinho para essas pessoas e acolher com um pouquinho mais de calor humano, porque eles também, além das coisas materiais, estão precisando bastante dessa parte. A mensagem que eu quero dar é tanto para as pessoas que acolhem como as pessoas que vão ser acolhidas. Um sorriso muito importante. Por quê? Porque com o sorriso nós expressamos o amor. E Deus é amor. Assim como nós somos filhos dele, nós temos que dar esse amor para cada uma das pessoas, inclusive tendo amor por nós mesmos. Obrigada. Então eu vim para servir esse bonito tema que a campanha da Fraternidade está desenvolvendo. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Você acaba de assistir a mais uma produção da Perfect Video Produções.